O Ulisses, ele termina a sua aventura na Ilha dos Cíclopes, parte com seus barcos e chega na ilha do Deus dos Ventos. Esse Deus, ele resolve ajudar Ulisses e ele coloca todos os maus ventos dentro de um saco, amarra bem amarrado e entrega para Ulisses, falando: eu deixei soprando apenas uma leve brisa que vai levá-lo direto para Ítaca. Não tem erro, você pode ir nesse caminho. Então Ulisses parte para Ítaca com sua esquadra. Ulisses foi ele mesmo conduzindo o leme do barco. Mas acontece que Ulisses, ele pega no sono em um determinado momento e alguns de seus homens chegam e falam: esse saco deve estar cheio de tesouros, deve estar cheio de ouro, diamantes. Mas a gente também merece esses tesouros, porque a gente também lutou na guerra, tanto quanto Ulisses. Nós também somos merecedores, então vamos abrir esse saco e pegar alguns desses tesouros para a gente. Eles abriram o saco e os ventos escaparam, e os ventos começaram a soprar o barco de Ulisses para longe de Ítaca. Ulisses já estava vendo a ilha de Ítaca, já estava até vendo algumas luzes, já estava próximo e, de repente, esses ventos levam o barco para longe novamente. E o barco foi levado de volta lá para a ilha do Deus dos Ventos. Quando Ulisses acorda e viu o que se passou, Ulisses pensa em se jogar no mar para morrer. Depois ele muda de ideia e fala: não, é melhor estar vivo do que morrer. E volta então a conversar com o Deus dos Ventos, explicando o que aconteceu, pedindo a ele que o ajude a seguir novamente para Ítaca. O Deus dos Ventos se revolta e diga: você deve ter desagradado os deuses, eu não vou ajudá-lo mais, parta daqui imediatamente. E Ulisses parte novamente para o mar, procurando o caminho para Ítaca. Ao chegar eles chegam em uma nova ilha e decidem explorar para ver o que a ilha tem. Ulisses, ele fica um pouco mais precavido e deixa o seu barco mais afastado, enquanto os outros barcos se aproximam mais. E os homens ficam sabendo que aquela é uma ilha de gigantes. E os gigantes começam a correr atrás dos homens e vão comendo alguns dos homens da esquadra de Ulisses. E os gigantes jogaram pedras, destruíram os navios, agarraram os homens e os comeram. E Ulisses fugiu dali com o seu barco, de tal maneira que ao final dessa aventura sobrou apenas um barco, que era o barco justamente do Ulisses, que ficou mais precavido, mais afastado.
Então Ulisses continuou sua viagem pelo mar e chegou a uma outra ilha. E Ulisses falou: vamos explorar essa ilha. Aí os homens estavam muito receosos pelo que havia se passado nessa aventura recente na outra ilha, o que aconteceu, e estavam muito receosos de acontecer uma coisa semelhante nessa outra ilha. Mas Ulisses falou: não, nós vamos explorá-la assim mesmo. E dividiu seu grupo de homens em 2 grupos. E mandou um grupo ir na frente, liderado por um de seus homens, enquanto ele ficou no navio com seus outros homens. Ao chegarem lá, encontraram uma mulher gigante, que era a Circe. E a Circe deu uma poção mágica a esses homens e eles foram todos transformados em porcos. Mas o líder, ele tinha ficado escondido, viu o que aconteceu e fugiu. Fugiu e foi contar para Ulisses. Ele chegou desesperado para Ulisses e contou tudo o que se passou, que era melhor eles irem embora dali o mais rápido possível. Ulisses se assustou, mas ele falou: não, eu irei lá salvá-los, tentar salvá-los, porque eu, como sou o chefe, a minha responsabilidade é ir tentar salvá-los. E Ulisses parte para tentar salvá-los, enquanto os outros homens permanecem no barco. Antes de chegar lá, Ulisses encontrou uma menina que lhe deu um antídoto por causa da poção da Circe. E falou: você vai encontrar com a Circe, então leve esse antídoto contra o feitiço dela para que você não seja transformado. E Ulisses levou o antídoto. Quando Ulisses chegou lá e encontrou Circe, ele falou quem era e a Circe lhe deu uma poção mágica. Ulisses rapidamente jogou o antídoto dentro, bebeu e não se transformou em porco. A Circe ficou bastante espantada e falou: mas como pode ser? Você não se transformou? Ela falou: já sei, você deve ser o grande Ulisses. Por isso que você não se transformou, os deuses me falaram que você viria. Aí, nesse caso, mais uma vez, aparece a vaidade de Ulisses, né? Aí, novamente, na história, Ulisses aparece como um grande homem. Novamente, a vaidade dele aparece de novo e ele fica se sentindo vaidoso, né? Uma pessoa importante. E lá vai ele. E a Circe resolve lhe servir um banquete. Vou lhe servir um banquete. E aí ela pergunta: você não quer beber e comer? Mas Ulisses não toca em nada. E ela fala: mas por quê? Eu não estou tentando te enganar. Eu vou cumprir minha palavra. Eu não vou te transformar em porco. Você pode aproveitar o banquete. Aí falou: mas como que vou
aproveitar o banquete. Os meus homens estão transformados em porcos. Ela falou, tá bem, eu vou desfazer o feitiço e trazer a soma de volta. Aí ela foi chamando os porcos e conforme os porcos iam passando, ela ia desfazendo o feitiço e os homens foram reaparecendo. E aí eles permaneceram na ilha por 1 ano e sempre houve assim, grandes banquetes, vinho, tiveram uma boa vida e ao final de 1 ano os homens de Ulisses começaram a falar para ele, já se passou 1 ano e é melhor a gente se pôr a caminho, já é hora da gente procurar o caminho para Ítaca. Então Ulisses falou a Circe que eles partiriam e ela falou, está bem, eu não vou prendê-los aqui. Ela falou algumas coisas que deveriam acontecer com eles nas viagens e disse que Ulisses deveria descer ao Hades para conversar com os mortos. Bom, e assim Ulisses parte para continuar sua viagem. Naquela parte que Ulisses está chegando a Ítaca, que ele retorna até o ponto inicial lá do Rei dos Ventos, Deus dos Ventos. Ulisses vai enrolar essa viagem para completar 10 anos, porque a volta da viagem de Ulisses demorou 10 anos. Então ele sempre dá um jeito de empurrar isso aí de maneira que a viagem dure um número redondo, que são os 10 anos. E aí fala alguma coisa sobre os mortos. Ulisses, quando descobre que retornou para a ilha do Deus dos Ventos, ele fala, eu vou morrer, e depois ele fala, não, é melhor continuar a viver. E aí a morte aí parece ser continuar num caminho reto, direto para Ítaca. Um caminho reto, um caminho sem graça, um caminho monótono que ele vai direto ao seu objetivo. E a vida seria viver um monte de aventuras, se desviar do caminho e viver um monte de aventuras. E a Circe comenta também com Ulisses, olha, é melhor você estar vivo do que ter uma vida simples, né? Uma vida reta, direta aos seus objetivos, como Ulisses estava reprimindo aquele tipo de vida, né? Uma vida um pouco sem graça, reta, direta aos seus objetivos, uma vida um pouco sem graça, e estar vivo, do que você estar vivendo como porcos, chafurdando o lixo. Poderia ser pior, você poderia estar vivendo como os porcos. E é melhor estar vivo, mesmo que seja uma vida sem graça. E ela fala para ele, antes de seguir o seu caminho e descer ao mundo dos mortos,
E lá chegando, ele desce, lá chegando, ele encontra o Aquiles, que havia morrido durante a guerra de Troia, e ele vai. Isso aí é uma outra história, né? Que é lá da Ilíada, uma história que vem antes da Odisseia. E o Aquiles, que era um dos reis lá da Grécia, né? Um grande guerreiro, falou: olha, eu preferia estar vivo lá na terra, lá no mundo dos vivos, e não ser ninguém, do que eu estar aqui, rei dos mortos aqui. Eu sou um rei no meio dos mortos aqui, mas olha, eu preferia estar vivo lá no mundo dos vivos, ainda que fosse uma vida sem graça, né? Eu acho que esse episódio fala um pouco disso aí. E assim Ulisses seguia para uma nova aventura.